É difícil falar agora. Estou com muito dor aqui no meu coração. Eu não gosto de perder, não gosto de perder um jogo, muito menos uma final. E o novo treinador hoje acompanhou a partida de perto, Renato Paiva. Quem? Renato Paiva. Eu não sabia, agora que você me informou. Que ele seja bem-vindo. Nosso grupo é um grupo trabalhador. I make a significant investment in these athletes. I'm paying 20 million, 25 million for players. I'm not going to play an 11-month calendar. I'm not running 11 months. Foram 55 dias, uma novela que não acabava nunca, do Botafogo sem um treinador efetivo. O Botafogo, nesse interregno, tentou vários nomes e não acertou com ninguém. André Jardine, brasileiro que está no México, Tata Martino, Rafa Benítez, Roberto Mantini, Vasco Matos, Hernan Crespo e até o Tite foi cogitado, mas a escolha recaiu pelo Renato Paiva. Hola torcedor, hoy tenemos un vídeo sobre la derrota de Botafogo en la Recopa Sudamericana. Y si tú también quieres seguir la mejor liga de Sudamérica, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada. É difícil falar agora. Estou com muito dor aqui no meu coração. Eu não gosto de perder, não gosto de perder um jogo, muito menos uma final. Mais um título fica pelo caminho. Agora o Botafogo terá um mês sem jogos, já que também está fora do Campeonato Carioca. Terá uma pré-temporada dentro da temporada. Tempo para o novo técnico português Renato Paiva preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. E o novo treinador hoje acompanhou a partida de perto, Renato Paiva. Quem? Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo. Que ele seja bem-vindo. Nosso grupo é um grupo trabalhador. Eu não sabia, agora que você me informou. Trabalhar para que possamos dar um resultado o mais rápido possível para nossos torcedores. Well, first of all, it started like 2024. I made it clear when I arrived, I do not support an 11-month season. I make a significant investment in these athletes. In 2024, I heard the same thing from the supporters. We were horrible in the Cariocas. We were struggling to reach 5th place. We did not have a coach until the very last week before the season began, and we delivered the best year in 120 years. I used these months to build the squad. Did the same thing last year. This team we have now is better prepared today at the end of February than we were last February in 2024. So I would ask the fans to have some patience. As long as I'm here and I'm leading this club, I'm going to run the preseason this way. I'm not going to play an 11-month calendar. I'm paying 20 million, 25 million for players. I'm not running 11 months. John Textor então encontrou o seu treinador e para isso chamou mais uma vez o Cícero Melo, como prometido, trazendo detalhes do novo comandante. Finalmente, hein, Cícero? Agora sim o Botafogo tem um técnico. É verdade, Mário. Foram 55 dias, uma novela que não acabava nunca, do Botafogo sem um treinador efetivo, desde que o Arthur Jorge foi para o Al Rayyan do Catar. Isso se deu no dia 3 de janeiro. De lá para cá, 2 treinadores interinos. Carlos Leiria, técnico do Sub-20, 10 jogos, 6 derrotas e 4 vitórias. E o Cláudio Caçapa de volta agora como auxiliar técnico permanente. 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Botafogo, nesse interregno, tentou vários nomes e não acertou com ninguém. André Jardine, brasileiro que está no México, Tata Martino, Rafa Benítez, Roberto Mantini, Vasco Matos, Hernan Crespo e até o Tite foi cogitado, mas a escolha recaiu pelo Renato Paiva, 54 anos de idade, português, começou na base do Benfica, ficou 15 anos na base. Primeiro time dele como técnico principal foi o Independiente Del Valle em 2021, depois o Leão do México em 2022, dirigiu o Bahia em 2023 e o Toluca do México no final de 2023 ficou por 1 ano. Com o Botafogo eliminado do Campeonato Carioca, das semifinais e até da Taça Rio, o Renato Paiva agora terá cerca de 30 dias para preparar o time. A gente tem os números do Renato Paiva no Bahia em 2023, com 51 jogos, 20 vitórias, 15 empates, 16 derrotas, 49% de aproveitamento, a média de gols marcados por jogo e também sofridos está ali bem próximo. Conquistou o Campeonato Baiano de 2023. Renato Paiva, a gente vai, claro que a última imagem é essa do Bahia, não foi uma imagem boa,
mas a anterior era boa, era bem boa. Técnico moderno, antenado, com o que há de mais moderno na prática do futebol, estudioso, gosta de jogar de forma... O time dele tem a bola, normalmente, é rápido, como disse o Textor. Normalmente os times que ele treina privilegiam ter a bola e são agressivos. Ele tem condições de fazer um bom trabalho, tem um grupo bom. Tomara que ele consiga fazer um bom trabalho. Mas eu acho que tem uma coisa assim, a gente pode fazer a avaliação do Paiva e vocês estão aqui para analisar, para trazer números, características, etc. Mas tem uma coisa que é subjetiva do anúncio, que é quando você cria uma expectativa e quando você traz a realidade. O Renato Paiva, ele entra no contexto, é aquela coisa assim, Mancini, não sei o quê, até mesmo Tite, tá buscando um treinador lá fora, um desconhecido. E aí a expectativa aí falou, Renato Paiva, o torcedor fez assim... O torcedor do Botafogo, ficou naquela expectativa toda, dos 55 dias, quase 2 meses sem treinador e tudo mais, toda essa novela que o Textor ficou esse tempo todo por conta de treinador, depois de desvalorizar absurdamente, eu vou bater nessa tecla o tempo todo, o primeiro trimestre do calendário brasileiro, ficou nessa questão toda de treinador, e ele aparece com o Renato Paiva, que é um nome desconhecido para o torcedor. Que estava morando no Rio. Exatamente. Ninguém sabia. Tanto que ninguém sabia que ele morava no Rio, numa boa. O meu ponto é assim, e que quando eu perguntei para o Marra, é bom ou é ruim o fato dele já ter trabalhado no futebol brasileiro? E para mim esse é o ponto negativo. Porque se fosse o Renato Paiva, um português vindo pela primeira vez para o Brasil, seria como se fosse o Vasco Matos, como se fosse... O Boina? O Boina, como se fosse o Arthur Jorge, porque você pega algumas referências, você imagina, mas sempre a expectativa é positiva. Sim. Você dá um voto de confiança. Para mim, o ponto negativo foi, por ele já ter trabalhado, o torcedor ele meio que já tem uma ideia, não deu certo. Eu parei para olhar. E isso não é também uma verdade, não tá? Não tá tarimbada ali que não deu certo. Não deu certo no Bahia, ganhou, mas não deu certo. Não, a gente não tá falando que não vai dar certo no Botafogo. Mas ele também, eu fui ler rapidamente, depois sobre o Renato, acho que ele também pediu para sair, se eu não estou enganado, do Toluca. Não, do Toluca também agora. Ficou pouquíssimo tempo também, acabou saindo. E aí eu fui olhar, né, os trabalhos dele, e ele que fez a base do Del Valle, né? Ele foi campeão com o Del Valle em 21, e a base depois que foi campeão em 2022 da Sul-Americana sobre o São Paulo, e em 2023 sobre o Flamengo da Recopa, a base da equipe foi com o Renato Paiva lá em 2021. Tem toda essa experiência, né? O Textor falou sobre a experiência dele com a base, que trabalhou 15 anos na base e tudo mais, e aí querendo trabalhar um pouco mais a base do Botafogo. Vamos ver se ele vai ter tempo, né? Porque para você revelar jogadores, você tem que ter tempo. Sim. Você tem que ter tempo para trabalhar. E se ele não vai pedir para sair, porque aí eu já estou vendo em relação ao que o Marra falou. O Bahia não sairia com ele não aguentou a pressão. Ele pede para sair também do Toluca, do México. Então, quem não aguentou a pressão foi o Bruno Lage, lembra? Também. Perdeu lá pro Flamengo, enlouqueceu na coletiva, beixal. Porque assim, eu tava vendo até ontem um comentário do Elton Serra, que acompanhou, obviamente, muito de perto o trabalho também dele no Bahia. Ele falou, a relação das entrevistas... Teve problema. Muito problema. Exatamente. E depois também, quando o torcedor começa a fazer provocação e passa também do ponto no tipo de... Claro que passa. De tratamento, né? Da humanidade ali do tratamento, de ofensa. Aí ele também falou, vou pegar minhas coisas e vou embora. Mas que a coletiva também era um local de embate ali entre treinador e imprensa e torcedor, né? Sim. Eu vi até, estavam relembrando ele discutindo com um colega de imprensa e tal. Tem muito dessa questão dos portugueses. Quando a gente falava do Vasco, que o Marra trouxe pra gente também, que essa questão dele de ser muito direto e tudo. Vamos ver como vai ser a relação do Renato Paiva aqui. Mas o que me chama a atenção de cara, depois desses 55 dias, é que a torcida do Botafogo não conhecia. Numa boa, eu não fazia ideia de que ele morava no Rio de Janeiro. Numa boa mesmo, sendo muito sincero. Tanto que quando a Roberta botou lá no nosso grupo, é um treinador, mora no Rio de Janeiro, ninguém chegou nem perto. Nem perto. Nem perto de falar, ainda todo mundo... Renato Gaúcho. Foi o mais próximo do Renato. Do Renato que a gente conseguiu. Que a gente conseguiu chegar. Mas ontem eu achei que ia ter também uma versão 2.0 do Valdemar. Fala, Valdemar! Que o nosso Cícero Melo também protagonizou na história do futebol. Mas, Marra, no fim das contas, tecnicamente, friamente, analisando característica, Botafogo nesse momento, é um bom nome ou não é? Não é o nome ideal. Tá. Não vou aqui ficar
acho que o Botafogo flertou com nomes ideais. Mas eu acho que ele tem capacidade para fazer um trabalho muito bom. Só que agora tem um ponto diferente do ano passado. Agora o Botafogo é campeão. Como é que é o negócio do sarrafo? Sarrafo. Subiu. Então, e os jogadores estão cabisbaixos no momento. Muita coisa. Isso aumenta o trabalho dele, a necessidade dele. De trabalhar, inclusive, além do campo. Sim. Trabalhar a questão humana, psicológica, emocional, com os jogadores. Posso só pontuar uma coisa? Em relação a como o Marra falou, em relação ao estilo de jogo e tudo mais, que o Renato Paiva, o John Textor falou também em relação à velocidade, de propor, de marcar em cima, e eu acho que isso vai de encontro com os jogadores que, pelo menos antes, né, dos reforços agora, que o Botafogo contratou aí 8 ou 9 jogadores nesse intervalo curto agora, mas casa com, por exemplo, com o jogo que o Botafogo dos jogadores que tinha à disposição ontem, por exemplo. Porque, como eu repeti e vou falar novamente, o Botafogo não é, pelo menos esse time de agora, sem o Almada, não é o time que está conseguindo construir seu jogo a partir do John, que desce o volante, que desce o meia para fazer a construção. Ontem, por exemplo, um Botafogo de bola longa. Um Botafogo que tentou explorar o Matheus Martins o tempo todo, porque o Arthur não conseguiu jogar. Então, de repente, até por conta do Renato Paiva, esse time de velocidade, de repente ele consiga entregar um pouco mais, por exemplo, que o Caçapa, que a gente viu 8% de aproveitamento, que não conseguiu, até porque também foi só mais uma vítima. Assim como os jogadores estavam muito cabisbaixos, Igor Jesus e o Barbosa. Y muchas gracias por ver el video hasta ahora. Me alegra mucho saber que hay otras personas que también quieren saber más sobre el fútbol brasileño. Si tú quieres ver más videos como este, deja tu like y suscríbete aquí. Hasta luego, torcedor, hay mucho más por venir.